Eu sou Dom Eduardo Malaspina, Bispo Auxiliar de São Carlos, Bispo referencial da Comissão em Defesa da Vida. Faço uma deferência calorosa a Dom Odilo, Arcebispo de São Paulo, nosso cardeal, aos seus bispos auxiliares, presbíteros, diáconos, religiosos e religiosas, consagrados e consagradas, seminaristas, membros do setor família, das pastorais e movimentos ligados à família e da Comissão em Defesa da Vida da Arquidiocese. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A vida é cheia de imprevistos, como o coronavírus que causou repercussões e impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos sem precedentes na nossa história. Em plena pandemia, nós somos interpelados por Deus a não vivermos na passividade, a não entrarmos na síndrome do não fazer. Pelo contrário, para quem tem fé, a vida não se esgota no momento, no instante, na arquitetura do cotidiano. Se estamos vivendo um tempo de incertezas, de angústias, de isolamento, nós podemos trilhar também um tempo para sonhos grandes, para projetos maiores do que nós mesmos, para transformações das coisas. É o tempo para darmos passos novos. É o tempo para a gente ensaiar novos caminhos, para sair dos nossos pensamentos que às vezes são tão pequenos. Tornou-se urgente reinventar uma nova forma de viver como nós estamos fazendo, redescobrir novas linguagens como nós estamos utilizando para a Semana da Família, novas formas de nos relacionarmos. Por isso, diante de tanta precariedade que o Covid-19 nos trouxe, nós devemos reafirmar que nós podemos viver um tempo de graça, um tempo para a graça e um tempo de maior gratuidade entre nós. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A quem quereis servir? É tempo da gente avaliar, em algum momento da nossa história, na vida pessoal, na vida familiar, na vida comunitária, paroquial, é importante fazer uma parada para nos confrontar como o modo como nós estamos vivendo e se o nosso modo de viver produz frutos ou simplesmente deixamos que a vida nos leve. É importante de tempo em tempo fazer um balanço da nossa caminhada. É o que nos apresenta Josué. Ele foi aquele homem que depois de Moisés conduziu o povo do deserto para a terra prometida. E esta frase que estamos tirando como tema, ela é repleta de uma renovação da aliança em Siquém. É um momento decisivo porque Josué, que tinha introduzido o povo na terra prometida, estava para morrer. E como Moisés, Josué convoca o povo para colocá-lo diante de uma escolha decisiva que norteará toda a sua vida. O capítulo 24 do livro tornou-se um momento de muita solenidade. Josué convoca o povo e põe diante de uma escolha fundamental. Josué pergunta a quem quereis servir, como vocês querem viver a religião, de que forma vocês querem viver a vida religiosa, a vida social, a vida como cristãos, de forma superficial ou aprofundando. Escolhei a quem quereis servir, ou aos deuses do lugar, ou o Deus que nos libertou do Egito e fez uma aliança conosco. E ele vai fazer uma afirmação incrível: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diante do testemunho forte de Josué, o povo não se deixou levar pela tentação de uma religião mais fácil que aquela dos cananeus. Pelo contrário, decidiu continuar fiel ao Deus de seus pais. Nós também temos os nossos deuses, os nossos vícios, pecados, apegos, idolatrias. Será que nós queremos voltar a uma vida desregrada, uma vida perdida? Há uma decisão, longe de nós abandonarmos o Senhor. Esta semana, encontrando-nos com esse tema tão forte de Josué, pela graça da divina vontade de nosso Deus, nós queremos fundamentar a nossa vida cristã também na defesa da vida.
vida comprometida em sua amplitude: concepção, nascimento, desenvolvimento e morte. Hoje bendizemos ao Senhor pela vida das nossas famílias, pela vida de cada um daqueles que participam desta Semana da Família, pela vida das nossas crianças, que é uma alegria na nossa casa, pela vida de todos os que lutam e se empenham na defesa constante da vida e pela vida. Bendito seja Deus. Desejo brevemente apontar alguns referenciais que podem nos encher de esperança e fé na vida, nas pessoas e na luta. O Filho de Deus, nascendo no seio da Virgem Maria, assumindo a nossa condição humana, deu grande dignidade à vida humana. Assumindo a nossa natureza, nos salvou de toda espécie de morte. Por isso devemos lutar contra a cultura de morte presente nos dias atuais. São muitos que se levantam a favor da morte, pessoas que deveriam defender o direito e o chamado à vida acabam sendo promotoras da morte. Nós cristãos precisamos valorizar a vida, lutar pela vida, a começar em nossas casas, em nossas igrejas, na nossa paróquia, nos grupos, nos movimentos, nas pastorais. Há uma cultura da vida encabeçada por tantos movimentos, grupos e equipes, e por vocês que estão vivenciando esta experiência da Semana da Família. Aponto 5 verdades fundamentais que nós devemos ter diante de nós. Primeiro, a vida humana começa no momento da concepção. Não se tem contra-argumentos. Segundo, a vida é sempre um bem, é uma epifania de Deus, uma manifestação de Deus, é um sinal da sua presença, de sua esperança no melhor, de sua confiança no ser humano como cooperador na criação. Terceiro, Deus é o único Senhor da vida. Ele nos deu a vida e cabe a Ele nos tirar dela. Ou melhor, cabe a Ele o momento de nos dar a vida que é eterna, plena, a que dá sentido a esta vida presente. Quarto, a geração de um filho é um fato humano e também religioso. Aliás, uma das promessas feitas no sacramento do matrimônio é a de aceitar e educar os filhos que Deus mandar. E isto acontece para concretizar a sacralidade da vida, sagrada porque ela é dada pelo Criador. Quinto, nossa vocação é participar da vida eterna. Deus nos ama tanto que deseja nos conceder, depois desta vida terrena, a vida eterna. E isto Ele nos faz enviando o Seu Filho unigênito para morrer por cada um de nós e assim nos conceder a vida eterna e não a morte eterna. Portanto, temos muitos e bons motivos para nos enchermos de fé em Deus, de fé na vida, de nos encher de esperança em Deus, na vida e nos homens de boa vontade, de amor pelo Criador e pela criação. O Salmo 8 muito nos ajuda a louvar ao Criador por toda a criação, dando-nos consciência da dignidade humana. Quando vejo o céu, obra de teus dedos, a lua e as estrelas que fixaste, o que é o homem para dele te lembrares, e um filho de Adão para vires visitá-lo, e o fizeste pouco menos do que um Deus, coroando-o de glória e beleza. Percebamos através desse Salmo 8 a dignidade humana que Deus nos deu. Papa Francisco vai nos lembrar que a família é o motor do mundo e da história. E ela é composta de rostos de pessoas que se amam, dialogam, se sacrificam e defendem a vida, sobretudo a mais frágil e fraca. Uma vez que a igreja é uma família espiritual e a família é uma igreja doméstica, existe um vínculo quase que natural, uma aliança entre a família e a comunidade cristã. Hoje é indispensável reavivar esta aliança entre a família e a vida comunitária, a vida paroquial. Naturalmente, a intenção e a coragem para o fazer requer uma fé cada vez mais generosa da sua parte. Por vezes são as famílias que não se sentem à altura. Padre, somos uma pobre família, ainda por cima um pouco desajustados. A minha família tem muitos problemas.
não somos capazes, nós temos já tantos problemas em casa, não temos a força necessária. É verdade, ninguém é digno, ninguém está à altura, ninguém tem a força necessária, porque sem a graça de Deus nada podemos fazer. Mas o Senhor nunca chega a uma nova família sem fazer algum milagre. Perceba os milagres que Deus já fez na sua vida, quantas graças! É assim mesmo, recordemos as bodas de Caná, o quanto Deus agiu na vida daquele casal através de outras pessoas, daqueles que encheram as talhas de água para que o Senhor pudesse transformar em vinho. Só que Ele é a sétima talha. Ele é capaz de dar sentido à nossa existência. É Ele que nos dá o vinho de melhor qualidade. E todos nós devemos estar conscientes de que a fé cristã se joga em campo aberto de uma vida partilhada com todos. Por isso você não vai desanimar. A Igreja Católica, em parceria com muitos segmentos da sociedade civil, considera a família como a primeira sociedade natural, titular de direitos próprios e originários. É fácil constatar o lugar central que é dado à família na nossa vida social. Excluir, deslocá-la desse lugar é correr o risco de causar um grave dano ao crescimento do corpo social inteiro. Caros irmãos, queridas irmãs que participam dessa Semana da Família, há um desafio a cada um de nós: criar e incentivar a Comissão em Defesa da Vida na nossa diocese, nas nossas paróquias, no estado todo, no nosso Brasil. O respeito e a solidariedade devem aflorar diante da humilhação dos pobres, da negação a todo ato que elimine a vida da pessoa inocente. Aborto, eutanásia direta, suicídio, pena de morte, manipulação de embriões, assassinatos, esterilização, guerras, enfim, diante de seres humanos indefesos, espezinhados no seu direito fundamental à vida, em particular as crianças não nascidas, o conjunto da sociedade não pode se calar e deixar-se enganar por disfarces de progresso e de liberdades, e ainda mais por falta da nossa organização. Todos nós precisamos reconhecer: é irrenunciável a luta pela reafirmação do valor e da inviolabilidade da vida humana. Esse é o caminho da justiça, da verdadeira liberdade, da paz e da felicidade. É o caminho que permite tecer a cultura de se acolher uma nova vida. O não respeitar a vida é porta aberta para justificar práticas contra doentes e indefesos e também desrespeitar os outros direitos. Nossa posição precisa ser permanentemente reafirmada, não admitindo relativizações. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Façamos a nossa escolha. E há uma frase de Dom Helder, um bispo santo da nossa igreja, que diz que há gestos que valem como um programa de vida: erguer um candeeiro, afastar as trevas, difundir a luz, mostrar o caminho. Difundir a luz, mesmo no meio da escuridão, mesmo em plena pandemia, difundir a luz. E sabemos que as estrelas brilham mais na noite escura. Assim também brilhe a nossa luz. Assim deve brilhar mais o Evangelho de Cristo Jesus no deserto espiritual do mundo de hoje, para que todos sejam por ele iluminados. Eu assumo o compromisso de difundir essa luz. Você assume esse compromisso. A nossa família assume esse compromisso. A nossa paróquia. Nós assumimos juntos este compromisso e tendo a certeza que o nosso sim fará toda a diferença. Deus não quer ser o único a ser amado, mas Ele quer ser o primeiro a ser amado na nossa vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fique você com as bênçãos do nosso Deus, esse mesmo Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.